Bom, vamos para o próximo assunto, que é esse aqui que o Matheus, nosso membro, mandou. Ryan disputa a vaga com o Verratti, acho que não tem nada a ver. O Ryan, para mim, não tem que ser centroavante desse time. Para mim, ele teria que ser um segundo atacante, jogar pelas beiradas, hora ou outra, revezar ali com o Verratti. Eu vi que você falou um pouco lá no Fanático Vascaíno sobre isso, né, Edmundo? Sobre o Ryan. O Fábio Azevedo até comparou, né, o seu começo de carreira com o do Ryan, para ver se daria para comparar ou não. E sobre ele em 2024? Ele deve ser mais utilizado pelo Ramon sem essa pressão toda, né? E qual posição você acha que ele tem que jogar? Você concorda com o nosso membro do canal que ele teria que disputar lá na frente como 9 ou não? Bom, eu conheço bem o Valquimar, né, que é o pai do Ryan, e conversei já com o Valquimar, acompanhei toda a trajetória do Ryan nas categorias de base, e ele era um meia clássico, aquele 10. Como ele é grandalhão, ele chamava atenção. Canhoto, que tira, chuta. No futebol de hoje, nesse futebol posicional, você tem um ponta direita, um centroavante, um ponta esquerda, e os meias funcionam mais como volante, né? Volantes chamado box to box, aquele que vai lá dentro da área e depois tem que recompor para marcar. Por isso, o Ryan tem jogado mais pelo lado do campo. Mas ele é clássico meia, jogador de muita habilidade, de chute forte de média e longa distância, e que bota os companheiros, pifa os companheiros, bota os companheiros na cara do gol e chega dentro da área para fazer os gols. Eu estou falando do Alex, falando do Djalminha, estou falando desses craques Petkovic, dos craques que da minha geração. Não, estou falando só do Ryan. Essa é a posição que eu gostaria de vê-lo. O próprio Ramon Dias joga pouco dessa forma. Então, não seria justo você adequar o time ao Ryan. Então, acho que ele vai ter que se adaptar aí e jogar ou disputar vaga com o Payet, ou disputar vaga com o Praxedes, ou disputar vaga com o Paulinho. Aí vai da competência dele. Mas o que eu disse ontem, que para mim é o mais importante, é você acelerar os processos. É você olhar para o Ryan, um menino de 17 anos, ainda em formação, entender quais são as dificuldades dele e trabalhar isso dia a dia. Isso, para mim, é um dever do técnico. E maior ainda do auxiliar técnico, né? Que no caso é Emiliano Dias. Então, é uma obrigação você acelerar esses processos, fazer com que ele finalize melhor, fazer com que ele ganhe mais força física, para que, o quanto antes, ele seja titular incontestável nessa equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas no final, para terminar, Gui, eu acho que depende muito dele entender que é um período de sacrifício. Eu digo, esquecer as coisas do mundo, né? Namorada, noite, nem é o caso dele. Eu ouço falar que é um menino tranquilão. E focar, escutar, tentar melhorar por si próprio, sabe? Eu acho que o Vasco peca também muito nesse sentido. Não tem ninguém ali que na comissão técnica permanente que já jogou no Vasco, que ganhou títulos com o Vasco. A gente tentou que o Vasco contratasse o Felipe, eles negaram. É uma das coisas que me deixou muito puto, muito chateado mesmo, com esse pessoal da 777, porque era um cara que ia ajudar nesses processos de evolução. Então, se não for feito isso, for dado só a camisa para que ele entre em campo e jogue, a gente corre risco de repetir o que está acontecendo com o Figueiredo. Um grande potencial, mas no final da temporada ele vai ser emprestado ou vendido para um time médio da MLS, como aconteceu com o Thales Magno, né? E o Vasco repetiu isso aí algumas vezes nesses últimos anos. Quando você fala do Felipe, que a gente já falou várias vezes, até antes do Pedrinho pensar em se eleger, né? Tava até na Globo ainda.
É que falta no Vasco hoje, gente, um cara com a rodagem, experiência e que entenda de futebol como o Felipe, né? Um cara que é treinador, ele joga de uma forma diferente. Acho que falta essa orientação na base do Vasco. É o que a gente tá vendo aí, que dá para perceber que falta esse cara lá. E a outra coisa, Edmundo, você até falou sobre o Rayan. Isso é uma outra coisa que a gente ainda não sabe como vai ser com a 777, né? O jogador da base se destacou. Como é que vai ser? Vai vender fácil? Vai fazer jogo duro como o Bahia fez com vários jogadores? O Fortaleza faz hoje, né? Apesar de não ser SAF, né? Mas dá para comparar. Ainda a gente não tem essa base, né? No Vasco da Gama, na base de venda de jogadores jovens, né? A gente não sabe como vai ser, se vai conseguir segurar ou se vai vender fácil também, né? Eu acho que vai vender fácil. Vai vender para poder ter lucro, né? Para terminar o ano no azul. E não foi isso que aconteceu nessa última temporada. Então, isso é um pecado, eu acho, porque, de novo, vai frustrar o que deseja o torcedor do Vasco. É uma construção de time. Então, se o moleque tem destaque e vai embora, você está diminuindo o poder ofensivo dessa equipe. Mas, especificamente do Rayan, eu acho que ele tem que começar o ano como titular, principalmente porque é um campeonato carioca, é mais fácil, e aí você tem mais chance de ser destaque, de pegar confiança, né? Então, se deixaram ele no Brasil, né? No Brasil não, no Rio de Janeiro, para não viajar com a seleção, Eu falo de Vasco, parece que eu estou falando da seleção. Com a molecada da Copinha, é para que ele seja aproveitado, né? Então, porque entendem que ele tem potencial. Mas esse potencial ele tem que ser trabalhado e rapidamente lapidado. Ele é um diamante bruto, cara, na acepção da palavra. Tanto que é seleção de todas as categorias de base. Estava agora no Mundial Sub-17, titular. Né? Você vê o que o Palmeiras está fazendo com o Estevão. Está lapidando para vender do mesmo jeito que vendeu o Endrick. Vendeu o Endrick com 16 anos ainda, como se o Endrick fosse o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acabou que ele foi destaque nesse ano, né? Nessa reta final aí, nessa arrancada do título. Mas ele foi lapidado. Lá atrás, no Mundial do ano passado, havia uma pressão muito grande. E o Abel respondeu até de uma forma irônica. E a gente brincou até com isso, que ele falou, ele tem que ir para a Disney. E aí eu até falei lá na transmissão, trabalhava na Bandeirantes na época, falei, mas a Disneylândia do atleta é dentro do campo. E ele não foi para o Mundial, o Abel goza de um prestígio gigante com a torcida do Vasco, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele foi preparando, até que o Endrick esse ano virou titular e foi destaque. Mas ele já havia sido vendido como destaque. Então, você precisa preparar o atleta antes de jogá-lo aos leões, né? Jogar dentro da arena, porque o futebol é o único esporte que você engana, até chegar ao jogo. Né? Você já ouviu falar da história do Carlos Kaiser? Já ouvi falar, já. Então, o Carlos Kaiser treinou em todos os times. Fluminense, no Vasco, no Bangu, na Suíça, e nunca jogou, porque ele fazia um bom marketing fora, treinava, quando chegava o dia do jogo, ele arrumava um jeito de não jogar. Mas um jogador profissional tem que jogar. E é nessa hora que a gente vai ver se ele é bom mesmo ou não. Exatamente. Cara, é que assim, o Rayan, a hora que ele começou a jogar contra o Internacional, fez gol, etc. Inclusive, teve sondagem do Real Madrid em cima dele, né? Eu acho que seria muito precipitado vendê-lo naquela época, né? Realmente eu espero muito que ele tenha mais rodagem, mais minutagem para a gente ver ele jogar. Pô, o Endrick foi vendido o Endrick e o Vitor Roque a preço de SAF, né? O cara vendeu, fez um valor de SAF praticamente 400, 500 milhões de reais ali, né? Aí o caixa do clube vai lá em cima, né?